Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Rogério, obrigado pela oportunidade. A gente já está conversando faz algum tempo e eu venho refletindo um pouco sobre o que falar sobre 2030, né? Eu procurei fazer uma abordagem um pouco diferente. Normalmente eu já começaria dizendo o que vai acontecer, vindo uma mudança, a quarta revolução industrial, a logística 4.0, a indústria 4.0 e tal. Dessa vez eu resolvi olhar um pouquinho mais o passado, o contexto, olhar um pouco mais o contexto e ver por que nós estamos nesse embalo que a gente está, da onde vem vindo esse embalo, né? E achei um gráfico muito interessante, naturalmente um gráfico estimado, mas ele dá uma ideia de momento, né? De como é que a humanidade evoluiu do ano zero, números bem estimados, as fontes estão aí. A humanidade demorou muito tempo para atingir o primeiro bilhão de habitantes do nosso planeta. Só que depois que a gente atingiu esse primeiro bilhão de habitantes, a gente começou a acelerar muito e essa mudança, essa aceleração tem muito a ver com essas revoluções industriais. Então, vamos ver o que está por trás disso. Qual foi o motor que acelerou essa mudança tão repentina e tão grande na nossa vida? Nós vamos ver que os últimos 200 anos foram responsáveis por a maioria das coisas que a gente conhece e usa hoje. Não tinha antes. Como é que a turma se virava? Não dá. Mas que se virava, porque a gente visita os museus e vê que tinha muita riqueza, inclusive em assuntos que a gente vai falar aqui hoje, como comunicação, relacionamento, estruturas, organização, etc., em civilizações de 5.000 anos antes de Cristo mesmo. Mas o fato é que, na nossa visão mais atual, a Revolução Industrial foi um momento de inflexão e os motores que trouxeram isso, eu considero que são três. A inovação tecnológica, que é o que a gente mais costuma abordar, mas também teve inovação social, no processo social, e eu estou com a ousadia de dizer que teve uma inovação espiritual, como as pessoas pensam além do seu dia a dia, em termos de valores, de espiritualidade, no sentido mais íntimo possível. Então, olhando para esses três motores aqui individualmente, vamos tentar fazer uma leitura de como é que esse processo aconteceu. Bom, começar pela inovação tecnológica, que é a mais familiar para a maioria de nós, e aí a gente está muito ligado a coeficiente intelectual, a questão mais analítico, de raciocínio, de desenvolvimento. Eu vou falar de alguns motores, talvez submotores, que principalmente a energia foi fundamental em todo esse processo. Para nós aqui do nosso mundo, computadores são essenciais, telecomunicações, transporte, processos, muito rapidamente de saúde e biotecnologia, que não é muito a minha área e não dá tempo de falar também. Bom, olhando a questão da energia, a gente vê que a energia foi fundamental em todo esse processo. A primeira revolução industrial teve o surgimento da máquina a vapor, e a máquina a vapor, operada por carvão, né, toda aquela coisa das minas de carvão mineral principalmente, mas também carvão vegetal, tocou os primeiros motores que surgiram na humanidade e permitiram o primeiro degrau desse processo revolucionário, que depois teve a chegada da energia elétrica, o domínio da energia elétrica ajudou a ter uma melhora muito grande todo o processo industrial, mas também no processo de vida, iluminar cidades, iluminar as casas, e desenvolver uma série de aparelhos e produtos que utilizam energia elétrica. Em seguida veio o petróleo, o gás, e o petróleo e o gás, então teve uma mudança muito forte na segunda revolução industrial e na terceira também. Até hoje a gente toca o mundo com essa energia primordialmente, né? Carvão, petróleo e gás. Esse gráfico aqui dá uma ideia. O gráfico dá uma ideia das proporções que a gente está, né? Hoje ainda a maioria da energia é carvão, petróleo e gás é bastante forte. Então surgindo as energias renováveis, a nuclear ela passou aí, não é uma coisa que está tão forte, então está apontando para uma nuclear limpa agora na humanidade, mas principalmente a gente está vendo as renováveis, a energia eólica e a energia solar. São duas energias muito importantes, e a gente olhando para o espectro daqui até 2030, ou talvez até 2050, são as duas energias predominantes, que são limpas, são baratas, e no caso da solar,
ela é muito disponível, ela é localmente disponível, ela permite a microgeração. Você pode ter um painel em cima da tua casa e isso é suficiente para a tua casa, o teu carro elétrico e tocar toda a tua vida elétrica ali naquela unidade. Então você tem condições de ter um nível de autonomia muito grande, além de ter uma interdependência muito grande, uma independência muito grande aqui do caso. Você depende menos das fontes geopolíticas de energia que tem hoje, principalmente de petróleo. Então, eu vejo que a produção local descentralizada da energia solar, ela vai trazer uma mudança muito grande. A previsão é que a produção local da energia solar vai ficar mais barata que o custo de transmissão na rede. Então, vai ser mais barato você produzir energia no telhado da tua fábrica, no telhado da tua casa, do que você comprar uma energia feita, gerada, sei lá, em Itaipu, por exemplo, em algum outro lugar. Porque a transmissão custa caro também, e a previsão é que a geração local vai empatar com o preço da transmissão. Bom, computadores também é outro driver importante que facilitou todo o processo de evolução. Então tem todo o histórico que vocês conhecem, a máquina do Babbage, que foi programado pela Eva Bario, que é a primeira programadora, fez o primeiro algoritmo, e daí para frente a gente veio aumentando a complexidade das máquinas. Muitos de nós aqui trabalharam com microcontroladores de 4 bits, 8 bits, e aí a coisa vai aumentando de complexidade, e tem todo um rumo aí previsto, e se fala muito da singularidade, que é quando um processador atinge a capacidade de processamento do cérebro humano, e depois quando um processador atinge a capacidade de processamento de toda a humanidade, todos os nossos cérebros somados. Isso está previsto nesse gráfico do Kurzweil aí de acontecer, e se chama de singularidade. Legal, a gente ainda não sabe o que fazer com isso, mas que vai acontecer, vai acontecer. Tem a computação quântica também, está chegando. Essa semana aí teve anúncio do computador quântico da Google. Então, a capacidade de processamento está aumentando muito. Mas o que eu acho mais importante para a transformação da nossa vida são os micro e nanoprocessadores. A tecnologia miniaturizada que vai permitir executar funções limitadas, é claro, mas funções muito distribuídas em coisas, em animais, em sistemas, etc. Então essa nanotecnologia dentro do corpo humano, a gente vai ter muitos usos. Eu pessoalmente estou mais animado com os nanoprocessadores do que com os quantum e singulares. Não que eles não vão acontecer, não seja importante, mas eu acho que em termos de revolução para nós, o nanoprocessador vai ser mais importante, porque ele vai trazer um relacionamento nosso com tudo que nos cerca e conosco mesmo diferenciado. Bom, telecomunicações também fez parte desse impulso todo, esse boom enorme. Se a gente pensar que faz menos de 200 anos que foi inventado o telégrafo, que é o primeiro jeito de comunicação elétrica, né, sem ser carta já tem faz tempo, pelo vaz de caminho, etc. Mas o telégrafo tem menos de 200 anos, e depois veio o telefone, veio o rádio, e veio o celular em 73, a internet, e agora a gente está olhando para o 5G e a internet das coisas, e vem uma interconexão. Finalmente a gente chegou naquela ideia da aldeia global do McLuhan, e vamos estar muito interconectados, o mundo todo interconectado. A estimativa é que 53% da população vai estar online. E o que isso vai trazer para nós? Vai aumentar o nosso grau de relacionamento interpessoal, nós vamos estar mais conectados com mais pessoas, nós vamos aumentar também a nossa interdependência, e vai começar a ter mais autonomia, porque a pessoa conectada, ela tem um nível de liberdade que ela não tem quando ela está desconectada. A pessoa conectada, principalmente em regiões mais ermas, regiões mais pobres, né, a gente vê que o mapa da conexão não é uniforme. Então, olhando lá para a África, tem uma faixa branca que nem aparece direito nessa projeção, ali tem baixo índice de conexão, mas se a gente conseguir aumentar o índice de conexão lá, a gente leva uma diferença muito grande de empoderamento para as pessoas, para estar realmente conectada no resto da aldeia global. Isso é fundamental, é um processo que é inexorável, está andando e faz parte do motor que está impulsionando a gente para 2030. Outro processo importante é o transporte, né? A gente vive de transporte, transporta pessoas e coisas o tempo todo, e o transporte também não é tão antigo assim. A gente trabalhou com o transporte animal, o transporte à vela e a remo durante muitos milênios, mas
já na Revolução Industrial, com a máquina a vapor, começou a ter o transporte motorizado, navios e locomotivas. Isso foi evoluindo, chegou o automóvel, veio o avião. Eu botei o avião dos irmãos Wright ali, porque um dia eu quero fazer uma palestra para falar das startups do Santos Dumont e dos Wright, que são bem diferentes, olhando para o conceito de startup. E a gente fala do Gutenberg também, vem uma palestra de startups históricas aí um dia. A corrida espacial, que gerou um monte de coisas, mas principalmente gerou satélites que ajudam muito a nossa vida hoje. Muito mais importante, talvez, do que alguns foguetes que andaram por aí. Os satélites são fundamentais para a nossa vida. Hoje todo mundo aqui usa GPS rotineiramente e depende do satélite para isso. Nossas telecomunicações internacionais também dependem de satélite. Até para ver televisão a gente precisa de satélite hoje. E a evolução desse processo vai chegar nos veículos conectados. Fui eu? Os veículos conectados vão chegar, os veículos autônomos, e aí, naturalmente, tem uma série de discussões. Essa semana, o Steve Wozniak, que não era o mais visionário da dupla, falou que acha que vai demorar muito para ter o veículo totalmente autônomo. A gente respeita a opinião dele. De fato, os veículos autônomos vêm em degraus, mas um monte de coisa já está acontecendo e já tem boas funcionalidades autônomas, nível 2 e nível 3, em operação em veículos comerciais. Então, o veículo autônomo vem vindo, sim, no ritmo possível, acompanhando a indústria de automobilística e de tecnologia. Então, lá para 2030, a gente vê que vai ter uma novidade muito grande no transporte, que é o transporte como serviço, o transporte as a service, a economia compartilhada. Isso faz parte também do próximo capítulo, que é a parte social, mas é um jeito novo de usar o transporte, menos a propriedade do veículo e sim o uso do veículo. Já está começando, já tem muita gente usando o transporte como serviço no dia a dia. Acho que muita gente aqui veio através de transporte como serviço aqui hoje. Com isso a gente consegue reduzir custos e o veículo autônomo, qualquer que seja o nível, ele tem uma componente importante de redução de acidentes. Ele é mais seguro do que o ser humano dirigindo. E também o veículo elétrico que vem junto, ele também é bastante mais confiável, tem menos partes móveis, vai ter menos manutenção e com certeza muito menos poluição e ruído. Bom, além disso, os processos também mudaram, né? Desde os processos lá de mecanização, linha de montagem, informática. Eu estou pondo todo o software como sendo processos, e a gente aprendeu a fazer software. Hoje a gente tem vários processos baseados em software. Isso vai evoluir, está evoluindo. Eu vejo a inteligência artificial como sendo parte desse vetor aqui de processos sendo automatizados, e não vejo um futuro catastrófico do Schwarzenegger chegando aqui para fazer uma vingança, Exterminador do Futuro e tal. Eu vejo a inteligência artificial como um auxiliar ainda, né? O Gartner também pensa a mesma coisa. Esse gráfico aí mostra que a barra azul escura, que é a maior, é o sistema de inteligência artificial como apoio à decisão humana. Então, acho que ainda a gente vai estar trabalhando em estruturas híbridas do ser humano, tomando uma decisão com base em informações, insights, extraídos de processos de inteligência artificial, mas eu não vejo uma robotização completa de todas as atividades e todos nós aqui parados vendo os robôs tomarem conta da nossa vida. Eu tenho mais medo, na verdade, de software mal feito, que vai dar trabalho. Porque uma das características da inteligência artificial é que lá dentro tem uma caixa preta que alguém configurou, e a hora que tem um viés de configuração, e esse viés pode ser mal feito. Bom, então eu acho que vai ter sistemas híbridos, e acho que a impressão 3D vai trazer uma mudança muito grande nos processos também. Os processos vão ser diferentes com a impressão 3D, a logística de movimentação de materiais e produtos também vai ser diferente. Finalmente, eu vou falar rapidamente de saúde. Olha, faz pouco mais de 200 anos que inventaram as vacinas, e a gente ainda tem problema de vacina no momento atual no Brasil, pelo amor de Deus, surtos de várias epidemias que já estavam dominadas. A gente tem muita gente morrendo hoje por falta de vacinas básicas, por coisa de diarreia, de saneamento e tal. Mas o fato é que a medicina evoluiu muito, né? Vacina, eu pus algumas coisas só aí, anestesia, raio-x, antibióticos, até a chegada do DNA. O DNA acho que é uma barreira importante, porque com o aumento da capacidade computacional e da inteligência artificial, nós vamos conhecer mais a nós mesmos e vamos poder decodificar melhor o DNA e entender mais como é que a gente funciona. E esse gráfico aqui eu tirei de uma palestra do Bill Gates. É muito interessante e mostra como é que a saúde melhorou de 90 para 2017, pouco tempo, né?
mas se você olhar ali, são milhões de mortes no mundo por faixa etária. Tinha 12 milhões de mortes de 0 a 4 anos, até menos de 5 anos, caiu para 6 milhões em 27 anos. É uma queda muito grande. E continua caindo, né? Em compensação, essa barriga aqui embaixo mostra que aumentou a idade média. As pessoas estão morrendo mais velhas do que no gráfico da esquerda. Então, aumentou a expectativa de vida. Isso é uma conquista da nossa evolução. Vem desse embalo todo e a gente aproveita já. Eu acho que na medicina tem um monte de coisa que vai acontecer, não dá para falar muito aqui hoje, mas principalmente eu acho que a questão do diagnóstico remoto, que vai permitir chegada de medicina a lugares que não tinham acesso, não tem condições de ir um médico até lá, mas pode ir um celular até lá. E pode ter uma consulta remota, isso pode fazer muita diferença em termos de orientação de populações mais carentes, mais necessitadas. Então, acho que a medicina, como um componente social impulsionado pela tecnologia, vai ter um papel muito importante nesses próximos anos. Bom, aqui. Vamos dar uma olhadinha então um pouco na inovação social, que isso tem a ver com a nossa inteligência emocional. Então a gente sai do racional e vai para o emocional, que tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos conosco mesmos, né, entre si, como seres humanos. Vou falar um pouco desses itens, né, saúde e bem-estar, renda, urbanização, educação, cidadania, governança, clima, ambiente e inteligência emocional está por trás disso tudo. Vamos ver se a gente evolui bem. Eu peguei vários gráficos aqui, a fonte está sempre embaixo, que mostram como é que nesses últimos 200 anos as coisas melhoraram, né? Então, se a gente olhar lá, a expectativa de vida ao nascer, eu já mostrei no gráfico do Bill Gates para 27 anos, mas aqui é um extrato mais abrangente, realmente melhorou muito. 50 anos atrás era 20 anos a menos. Aqui no Brasil, 50 anos atrás era 20 anos a menos do que é hoje a expectativa de vida ao nascer. Ou seja, a gente tem que começar a se preparar, cuidar mais do corpo, porque a gente vai durar mais. E é bom durar inteiro, né? Outra coisa que é importante ver é a população mundial em extrema pobreza. Esse gráfico aqui mostra a parte percentual. Em 1820, era mais de 90% da população considerada extrema pobreza, com indicador lá de $1 por dia e tal, baseado em alguma curva de equalização dos diversos países. Isso caiu barbaramente, ainda tem 800 milhões de pessoas, não é pouco, mas é bem menos do que tinha há pouco tempo, e isso representa menos de 10%, aí, em torno de 10% da população estimada para 2030. Então, teve um aumento muito grande. Hoje tem mais gente morrendo por excesso de comida e comida errada do que por fome. As pessoas estão morrendo por diabetes, por doenças cardiovasculares, decorrência de problemas alimentares, mais do que por falta de comida. Morte até o quinto ano de vida nós já falamos, o PIB per capita também evoluiu, esses gráficos são muito interativos, você põe o país que você quer lá e faz as comparações, é muito legal de entrar nesse site para ver. Então aumentou bastante, é lógico que o PIB per capita ele é médio, então tem o Bill Gates puxando a média para cima e todos nós estamos puxando a média para, sei lá, para a média talvez, para baixo, mas o fato é que está melhorando em média também, porque antes do Bill Gates tinha o Rockefeller, antes do Rockefeller tinha algum rei de algum lugar aí, então a renda também sempre foi puxada para cima e para baixo por diversos componentes, né? E o mais importante, esse índice de desenvolvimento humano, ele é uma média mais balanceada, mais bem estruturada, ele mostra também uma evolução muito grande, e naturalmente que não é uniforme, tem países que estão indo mais para frente, tem países mais para baixo, mas o fato é que tem um momento de evolução. Esse processo trouxe uma urbanização muito grande, a curva faz pouco tempo que se cruzaram as curvas de população urbana e população rural, e agora a tendência é continuar urbana, e a rural vai inclusive vai decrescer bastante, e até 2030 nós vamos ter mais 1 bilhão de pessoas no nosso planeta, e esse 1 bilhão de pessoas vai estar predominantemente nas cidades. As cidades vão estar virando mais megacidades, a gente tem hoje 33, a ideia é surgir de mais 10 megacidades, cidades com mais de 1 bilhão de habitantes, e com mais de 10 milhões de habitantes. Isso não é simples, traz uma série de problemas ligados a vários aspectos de logística, de saúde, de fornecimento de alimentação, de segurança, etc. É um desafio que a gente tem, vai ser 15% do PIB vai estar concentrado nessas 43 megacidades. E para poder fazer isso funcionar,
vai ter que ter uma melhoria de tecnologia da cidade também. A cidade inteligente faz parte dos projetos que vem vindo aí. Tem muita gente pensando no assunto, tem muita experiência acontecendo. Acho que é um caminho bem legal, que vai trabalhar infraestrutura, abastecimento, mobilidade e meio ambiente. A gente está vendo a população aumentar, a população ir para a cidade, a gente tem que pensar também em comida. Eu não abordei comida lá por falta de tempo, mas a gente vai ter que ver como é que a gente alimenta todo esse povo, e a alimentação certamente não pode ser nesse caminho que a gente tem hoje. Vai ter talvez comidas produzidas em laboratório, proteínas vegetais substituindo proteína animal, etc. Tem uma onda muito grande na área de alimentação para acontecer. Todo esse povo junto precisa de governança. Felizmente o verde ali está aumentando, ou seja, a quantidade de países com democracia está aumentando. Então a democracia parece que está pegando como regime mais adequado. A população alfabetizada também está aumentando, a quantidade de pessoas não alfabetizadas está diminuindo. Obrigado. E eu acho que para 2030, impulsionado principalmente pelo empoderamento advindo das telecomunicações, do smartphone e de todo esse acesso que a gente está fazendo, a gente vai estar retomando gradualmente a cidadania. Acho que vai ter um aumento de cidadania. Nós vamos começar a ter mais espaço. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre os movimentos sociais que estão acontecendo, que acho que é só um aperitivo do que vem por aí. Vai ter mais empoderamento e mais capacidade de mobilização da população, e, portanto, os regimes de governança vão ter que ser mais transparentes, vão ter que ser mais estruturados para poder dar conta disso. E, naturalmente, a gente sempre tem riscos de populismos e extremismos aqui e ali. Tem o movimento pendular, uma hora mais para a esquerda, uma hora mais para a direita, mas acho que isso faz parte da saúde do mundo, porque, afinal de contas, esses movimentos só acontecem porque tem gente apoiando, não acontece sozinho, né? Então, como eu vejo isso, tem os desafios do clima e do meio ambiente. Isso é uma coisa muito séria, pensando a nível macro, a nível mundial. A gente teve bastante informação na mídia aí, que o Brasil está tendo uma overdose de questionamentos com isso, né, com as queimadas, com essa questão das praias aí do petróleo. E hoje, não sei se vocês já viram o jornal aí, mas saiu uma pesquisa do Instituto da USP, de que nós aqui em São Paulo, a poluição que a gente respira equivale a 5 cigarros por dia. Instituto de Pesquisa Avançada. 5 cigarros por dia é a estimativa do complexo de ar que a gente respira aqui. O fato é que a gente tem que endereçar isso, não dá para ficar fazendo conta que a gente não sabe. Está aí no jornal, não tem como todos. Como a Greta falou, todo mundo tem informação, não age porque não quer, e a gente também tem que agir no nosso mundinho aqui, né? Como é que a gente age na nossa casa. Bom, então eu acho que nessa parte de inovação social eu vejo com o futuro com mais transparência, mais cidadania, mais descentralização, mais desintermediação. Tem muito intermediário hoje que vende facilidade porque criou a complexidade, criou o problema e tenta resolver depois. Aumenta a interdependência, a gente não tinha combinado falar disso. A economia compartilhada veio para ficar e é muito bom que a gente exercite. E acho que aumenta muito a consciência ecológica e de sustentabilidade do planeta. Temos a questão do modelo aí de governança. A gente já passou por fascismo, por socialismo e por liberalismo de várias formas, com vários matizes, e tem prós e contras em todos eles, mas talvez a gente tenha que inventar um novo modelo para poder tocar a vida nos próximos anos aqui no nosso planeta. E isso vai refletir nas empresas, né? As empresas têm que mudar muito, porque não dá para ter aquela hierarquia rígida que tinha. As startups já estão mudando isso, e as grandes corporações ainda não conseguem se mover muito, mas vão ter que se mover também. Não dá para ter tantas coisas. Obrigado. Vai ter mais cooperação dentro da empresa e vai ter diferentes postos de trabalho também, que é outro assunto que a gente pode debater aqui. Vou correr mais. A inovação espiritual, ela vem trabalhar com outras coisas ligadas à inteligência espiritual. Spiritual Conscience. É um livro muito interessante, acabou de ser lançado também, vale a pena dar uma olhada. Que é coisas ligadas a valores, propósitos, diferente do social, do emocional. E, na minha opinião, a renovação espiritual começou lá com Martinho Lutero, mas a Revolução Francesa trouxe uma componente muito importante, que foi a separação do Estado da Igreja.
além de outras coisas interessantíssimas da Revolução Francesa, mas trouxe a liberdade de pensamento e a visão do cidadão como um ser importante no meio da sociedade, e um rei que não é emissário de Deus, não é designado por Deus, portanto pode ser reposto e etc. A inovação espiritual está muito ligada a essa separação do Estado, está em evolução. A maioria dos países não tem uma religião oficial, 42% ainda tem uma religião oficial ou preferencial, está aquele mapa lá, isso está mudando. A gente tem que tomar muito cuidado com o fundamentalismo, idolatria, esse terraplanismo que de vez em quando aparece. O Brasil oficialmente é separado, Estado de Igreja, mas na prática acaba tendo muita confusão. E a gente ainda tem muitos conflitos étnicos e religiosos, o que é um absurdo, é totalmente contraditório com o conceito de religiosidade no sentido de espiritualidade, não de religião, né? Mas o fato é que é assim que está o planeta mesmo. Nós estamos em paz aí desde a paz mundial desde 45, temos guerras ainda, tem Vietnã, Coreia, tem guerras localizadas, mas o fato é que o mundo como mundo está em paz globalmente falando. E temos as questões das migrações dos refugiados para resolver. A gente tem essas manifestações de protestos que estão surgindo. Isso é fruto da disponibilidade da tecnologia, capacidade de se reorganizar. Veja a greve dos caminhoneiros, como é que foi incrível, está acontecendo isso em vários lugares, no Chile, Hong Kong, teve a Primavera Árabe, enfim, tem muita coisa acontecendo como decorrência dessa capacidade de organização. E eu vejo para 2030 um aumento do lado espiritual na relação entre as pessoas. Eu acho que o Open Innovation, o software livre, e essa coisa de trazer valores, trazer ética, trazer propósito, que principalmente eu vejo muita empresa abraçando para valer mesmo, acreditando que está valendo, um mindset diferente, um mindset inclusivo. Eu vejo isso aumentando até 2030. A gente vê o give back, tem muita gente fazendo give back. Eu sou parte da Associação Mentores do Brasil, uma boa parte dali é mentor voluntário mesmo, é give back. Tem as associações de anjos, investidores e tal. Tem os tecnofilântropos, que é uma coisa incrível. Tem um seriado do Bill Gates aí no Netflix, vale a pena dar uma olhada. Tem movimentos muito grandes, fazendo coisas básicas, tipo inventar uma privada que possa funcionar na África, fazer um jeito de vacinar as crianças que não tomaram vacina de pólio, curar diarreia, difteria, etc. Coisas muito básicas. Tem muita gente pondo bilhões nesse processo, vale a pena acompanhar. Tem todos esses investimentos de impacto, acabou de sair a relação dos investidores de impacto do Inovativa, saiu ontem. É um movimento legal que está acontecendo aqui no Brasil. E a discussão do Universal Basic Income, que seria a forma de a gente compensar o desemprego que a tecnologia vai gerar. Acho que é uma das discussões boas para a ter aqui hoje. E olhando um pouco todo esse cenário, nessa corrida de 200 anos e 20 minutos, a gente pode pensar um pouco o que a gente está fazendo aqui e qual é o nosso papel, né? Eu estive num evento agora, no planetário lá na St. Louis, no casamento do meu filho, e foi um filme sobre o projeto Artemis, que é Mando Apolo, é um projeto que vai colonizar a Lua, montar uma estação na Lua, uma base para poder fazer o posto de abastecimento para ir para outros planetas. E eu fico pensando, puxa, a gente está com esse projeto, tem também o Elon Musk, todo mundo quer ir lá para Marte e tal. Caramba, mas se a gente tem que resolver esse planetinha maravilhoso que a gente está hoje, né? Que vai ter 10 bilhões de pessoas daqui a pouco, e a gente tem a oportunidade de primeiro resolver aqui do que depois ir lá buscar outros planetas. Nada contra a corrida espacial, interplanetária, mas olhando a Terra de fora, caramba, o Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 17, ele fez esse trabalho. E aí a pergunta é, e você? O que você vai fazer nesse contexto? Eu tenho uma sugestão. Para startup a gente sempre tem que dar objetivos, né? São os objetivos da ONU para 2030. São 17 objetivos, todos são muito legais, é só entrar no site que está aí embaixo, aí, depois quem quiser cópia eu conheço, tá? E só que você olha e fala, puxa, 17, outra coisa que a gente fala para startup é foco, escolhe um. Né? Então, para escolher, eu pus numa ordem da pirâmide de Maslow, que começa nas necessidades fisiológicas, vai subindo seguranças sociais, autoestima e autorrealizações, e pus arbitrariamente nessa forma, e ficou 2 objetivos muito interessantes lá, né? A equalidade e a questão da igualdade de gêneros. Então, a não discriminação e a igualdade de gêneros, para mim, são os 2 top desses todos os objetivos, porque, para mim, é difícil ter alguma coisa ligada a vida no mar. Eu não sou um cara do mar, de praia e tal.
consumir menos plástico, mas eu acho que a gente pode ser mais útil naqueles objetivos lá de cima. Aí eu dei uma pesquisada, então como é que está essa questão de igualdade de gêneros ao longo também desses 200 anos, né? Então a gente teve a Revolução Industrial, levou a mulher para a fábrica, para os teares, e ela começou a ter uma renda, uma remuneração, isso mudou a relação familiar dela, em termos de relação com o próprio casal, começou a mudar. Tem um movimento muito bonito das sufragistas, vale a pena estudar, também tem um seriado na Netflix. Depois tem o movimento todo da Segunda Guerra, né, das mulheres indo para a fábrica suprir a falta dos homens que foram para a Segunda Guerra. E, enfim, a pílula anticoncepcional, lei Maria da Penha, tem um monte de coisa, o Reforchi, e tem esse objetivo 50-50 da ONU para 2030, que eu acho que é uma causa muito interessante e vale a pena todas as startups pensarem um pouco como é que vão estruturar essa situação interna, porque assim, é dica de dar certo a própria empresa, vai fazer parte do caldo de cultura muito mais positivo, muito mais progressivo. E eu fiz uma pequena pesquisa lá no Inovativa, das 1.044 startups que já passaram pela Inovativa, 14% tem mulheres founders. É uma proporção pequena. A gente todo ano sente muito falta de ter mais mulheres founders lá no Inovativa. Inovativa, para quem não sabe, é um programa voluntário do Ministério que era Indústria e Comércio, agora é Economia. São ciclos semestrais de aceleração gratuita, tocada por voluntários. Aí eu pesquisei outros ecossistemas, inclusive aqui o Cubo. Mais ou menos eu mostrei umas 10.000 startups, tem algum overlap, que a mesma startup pode estar em mais de uma amostra, mas de modo geral o índice de mulheres founders vai de 2% a 25%, 25% é aqui no Cubo. E o Cubo está de parabéns por isso. Acho que aqui tem um clima diferente. E tem lugar que é 2%, que claramente está muito longe. Né? Eu acho que essa é uma causa importante para a gente abraçar. E convido todos a pensarem como é que você vai melhorar a sua própria startup abraçando um desses objetivos da ONU para 2030, de preferência esse dos 50-50. Muito obrigado.